Olá! Uma das coisas mais chatas é ter que fazer coisas repetitivas, mas o Python pode ajudar você nisso com os loops, ou laços em inglês. Vamos ver como funciona. Se eu quiser escrever os números de 0 a 9, dar um print de 0 a 9, eu terei que fazer 10 prints. Então, print 0, print 1, 9. E quando eu rodo, ele faz bonitinho de 0 a 9. Mas eu posso pedir para o Python fazer todo esse trabalho por mim. Então, eu vou abrir aqui mais uma célula de código e vou colocar o comando for. O for vai ser um contador. Ele vai contar quantas vezes você quer que seja executado algum comando. E essa contagem que ele faz, ele vai guardar numa variável. Então, eu vou escrever for contagem e eu vou dar o intervalo da contagem que eu quero que ele faça. Então, eu vou colocar in range, range em inglês é intervalo, e vou colocar entre parênteses 10. Ou seja, eu quero que ele conte 10 vezes para mim. Assim como o if, a gente termina essa linha de comando usando 2 pontos. O problema é que o Python, assim como outras linguagens de programação, não começam a contar do 1 e sim do 0. Então, aqui quando eu estou colocando 10, eu estou pedindo para ele contar 10 vezes, ele vai começar do 0. Ou seja, ele vai contar de 0 a 9. Como é que eu posso fazer isso acontecer? Na linha de baixo, eu vou dar um print e colocar dentro do print a contagem, a variável que ele está contando aqui dentro do for. Atenção, aqui a indentação funciona igual ao if, então tudo que tiver aqui dentro desse bloco, indentado um pouquinho para frente, o Python vai fazer várias vezes. Então, quando eu dou Ctrl Enter, aqui está, ele contou de 0 a 9 e ele imprimiu, printou de 0 a 9 também. Eu posso, assim como o if, colocar vários comandos dentro do for. Então, vamos fazer um joguinho simples. Vamos supor que eu sorteei um número. Então, vou colocar aqui número sorteado, 15, por exemplo, e eu vou dar 3 chances para o usuário descobrir qual foi o número que eu escolhi. Então, eu vou colocar o for, colocar tentativas, é o nome da variável que eu vou dar. Então, ele vai contar as passadas, ele vai contar os loops e armazenar o número em tentativas. In range, 3. Então, ele vai contar 0, 1 e 2. Aqui dentro, eu vou dar a chance para o meu usuário tentar acertar. Então, número do usuário igual input, escolha um número de 1 a 50, por exemplo. Se esse número do usuário, atenção que é uma string, está dentro do input, então eu vou colocar logo um int aqui. Se o número do usuário convertido para inteiro for igual ao número sorteado, eu vou colocar print parabéns. Se não for o número certo, ele vai imprimir você errou. E eu vou fora do for, tá? Então, repara que ele está alinhadinho com o for. Então, essa linha só vai rodar depois que o for acabar as 3 passadas, tá? Eu vou, por exemplo, colocar fim de jogo. Quando eu rodo, escolha um número de 1 a 50, coloco 25, errei. Coloco 59, 59 não, né? 49, errei. E aí eu coloco o 15 e aí ele fala parabéns, fim de jogo. Só que aqui a gente tem um probleminha. Se o usuário acertar de primeira, ou seja, se ele já de cara colocar o 15, ele vai me dar parabéns, mas ele vai continuar me oferecendo outras chances. Então, a gente precisa de um meio de quebrar essa repetição, de quebrar o laço, quebrar o loop. Como é que a gente faz isso? Aqui dentro do loop, tá? Se ele acertar, ou seja, se ele recebeu parabéns, depois dos parabéns eu vou quebrar, eu vou break o laço, a repetição. Então, deixa eu só dar 2 enters aqui. Pronto, agora vamos rodar de novo.
E aqui, quando eu coloco 15 de cara, agora sim, ele me deu parabéns e fim de jogo. O for deixa eu fazer algumas variações dentro do range, tá? Então, por exemplo, eu posso querer contar dentro de um intervalo definido, mas sem começar do zero. Então, por exemplo, eu quero contar a partir do 10. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco o for, coloco a variável, contagem, in range. Até aí é igual ao que a gente fez antes. Quando eu abro parênteses, ao invés de um número só, eu vou dar dois números. O primeiro, que é onde ele vai começar, e o segundo, por exemplo, 30. Quando eu dou o print aqui, contagem, ele vai contar até 29. Então, quando eu uso dois números dentro do range, o primeiro número, vou colocar aqui, o primeiro é o início. O segundo número é o final, mais 1. Então, você sempre tem que imaginar, se você quer contar de 50 até 100, então você vai ter que colocar 101 dentro do range. Uma outra possibilidade que você tem é contar com pulos. Então, por exemplo, for pares, números pares, por exemplo, in range. Eu vou começar do 2, que é o primeiro número par, e eu quero até o número 40. Então, a gente tem que colocar 41. Então, ele vai contar de 2 a 41, só que agora eu vou colocar um terceiro número. Esse terceiro é o número de degraus que ele vai pular. Então, aqui ele vai contar de 2 até 40, pulando de 2 em 2. Então, vai ser 2, 4, 6, 8, 10, até o número 40. Vamos ver se funciona. Então, vou pedir aqui print pares. Quando eu rodo, aqui ele começou 2, 4, 6, 8 e até o 40 aqui embaixo. Às vezes também você quer fazer ao contrário. Então, deixa eu só escrever aqui, contar pulando. Às vezes você quer fazer uma contagem regressiva. Como você faz? É muito parecido com esse anterior que a gente fez. Vou colocar for countdown, que é contagem regressiva em inglês, é o nome da minha variável, in range. Então, eu vou contar, comecei do 10, o 0 eu vou, na verdade ele vai terminar no 1, então se eu quiser que ele vá até 0, eu tenho que colocar menos 1, e aqui ele pula de 2 em 2 positivo. Então, eu vou pedir para ele pular de 1 em 1, mas negativo. Então, ele vai voltar no número. 2 pontos, print, countdown. E quando eu rodo, aqui no final, ele começou no 10, 10, 9, 8, e ele veio até o 0. Por quê? Porque eu coloquei que o meu final vai ser no menos 1. O for é ótimo quando a gente sabe o número de vezes que o loop deve rodar, quantas repetições eu quero ter. Mas quando a gente não sabe, a gente tem que colocar alguma condição para o loop parar. Vamos dar uma olhada num exemplo bobinho. Eu vou colocar aqui uma variável chamada senha e inicialmente ela é vazia. Por quê? Porque depois é que eu vou usá-la. E aí eu vou verificar com o comando while. O while em inglês é enquanto. Então, o princípio aqui é enquanto alguma coisa for verdadeira, eu fico repetindo. Então, enquanto eu tiver alguma verdade aqui dentro, aqui na frente do while, ele vai ficar rodando, rodando como se fosse um for com número infinito. Então, o que a gente vai verificar? A gente vai verificar se a senha é igual ou não a alguma senha que eu vou propor. Então, enquanto a senha for diferente da senha que eu quero, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar pedindo a senha para o usuário. Tá? Então, assim, enquanto a senha, que por enquanto começou aqui vazio, é diferente de sua senha? É. Então, ele vai executar senha é igual a input. Digite sua senha. Então,
Quando eu rodo isso aqui, ele vai perguntar, digite sua senha. Aí eu coloco a abobrinha. Ele vai falar, não é abobrinha. Aí eu vou colocar senha com maiúsculo. Não é também não. Ele só vai me deixar sair do while quando as duas forem iguais. Sua senha. Agora sim. Vamos a um exemplo um pouquinho mais complexo. A gente vai voltar naquele jogo de tentar acertar o número. Então eu tenho o meu número sorteado, que é igual a 15. Agora, ao invés de eu dar só 3 chances para o usuário, como eu tinha feito antes, o que eu vou fazer é dar uma grana para ele. Eu vou dar, por exemplo, R$30, e ele vai poder jogar enquanto ele tiver dinheiro. A partir do momento que ele zerar a grana dele, acabou o jogo. Então, qual é a verificação do while? É enquanto o usuário tiver grana. Então, é while a grana é maior do que zero. E enquanto ela for maior do que zero, eu vou deixando rolar. Aí, aqui dentro, o que eu vou fazer na repetição? Vou dar chance para ele escolher, né? Então, o num escolhido vai ser igual a inputs. Abro parênteses, escolha um número entre 1 e 100, por exemplo. If o int do num escolhido, então aqui eu já estou fazendo a conversão. Se o número escolhido, já convertido para inteiro, for igual ao número sorteado, eu vou dar print. Parabéns. Se não, eu vou tirar um dinheirinho dele. Então eu vou dar um print aqui. Você perdeu, sei lá, R$8, por exemplo, por aposta, né? R$8. E eu vou calcular essa diminuição da grana. Então eu vou colocar aqui grana é igual a grana que ele tem atualmente, menos 8. Só um parênteses aqui, esse grana é igual a grana menos 8 tem um jeito mais elegante de colocar que os programadores mais experientes fazem. Tá? Então, quem escreve dessa forma não está errado, está correto, mas é realmente a pessoa que está iniciando. Os programadores mais experientes colocam nessa sintaxe. Grana é igual a... Como eu estou pegando a própria grana, né, a própria variável, estou colocando um menos 8, o que eles fazem? Eles colocam o menos antes do igual. Então, isso daqui, esse conjuntinho aqui, ó, equivale a grana é igual a grana menos, e aí você coloca o 8 depois. Tá? Então, você pode usar qualquer um dos dois, os dois vão funcionar e os dois estão corretos. E vou colocar na linha de baixo, eu vou imprimir aqui, você tem agora, e aí eu vou colocar str grana. Aqui a mesma coisa, tem que tomar muito cuidado com a indentação. Então, o while tem a indentação aqui, o if, o que está dentro do if está mais um pouquinho para frente, então fiquem bastante atentos a isso aqui. Né? Quando acabar, por exemplo, quando acabar a grana dele, né, quando o dinheiro dele tiver menor ou igual a 0, aí acabou o jogo, eu vou colocar aqui fim de jogo. Vamos ver se funciona. Escolha um número de 1 a 100, então eu vou colocar 52, perdi R$8, agora eu estou com R$22. Vou colocar mais um número errado, 23. Agora eu só tenho 14, vou colocar 100 e eu estou perdendo dinheiro, Agora, quando eu coloquei o quarto número errado, que eu perdi R$8, eu tenho agora menos R$2, ou seja, eu não tenho mais dinheiro, né? Acabou, eu tô devendo pro cassino, alguma coisa assim. Então, quando o while descobriu que eu não tinha mais grana, ele me expulsou do loop. Claro que aqui a gente tem o mesmo probleminha e se o cara acertar. Então, se eu acertei de cara 15, ele vai continuar me oferecendo, ele me dá parabéns, mas ele continua me pedindo aí as sugestões de número. Então, o que a gente pode fazer, como a gente fez no anterior, é colocar o break. Então, eu posso aqui, depois do parabéns, eu também tenho o break aqui. Então, agora, quando eu rodo, eu coloco 20, não é? Quando eu coloco 15, parabéns, fim de jogo. A gente viu aqui
como colocar um if dentro do loop, dentro do while, dentro do for. Né? Agora a gente vai tentar trabalhar com 2 fors ao mesmo tempo, ou seja, 2 loops. O exemplo clássico disso é fazer o quê? Uma tabuada. Então, a tabuada são 2 loops. O primeiro loop é o loop do título da tabuada. Então, tabuada do 2, do 3, do 4 e assim por diante. O segundo loop é o cálculo real da tabuada. Então, eu tenho 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 3 é igual a 6 e assim por diante. Então, eu vou do lado de fora, né, o nome da tabuada, vamos colocar aqui entre aspas, vai ser nosso loop de fora. O loop de fora vai contar de 2 até 10, a gente vai fazer a tabuada do 2, 3, 4 até o 10, e o loop de dentro vai fazer 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, até o 10 também. Tá? Então, eu tenho esse loop aqui de dentro, que vai do 1 ao 10, e o de fora vai do 2 ao 10. Na verdade, vamos deixar esse de dentro do 1 ao 9, tá? Só para ter uma diferençazinha. Vou criar o primeiro for. Vou colocar o nome da variável fora, só para a gente ligar aqui ao for, ao loop de fora, ao loop de dentro, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o loop de fora. In range, que vai de 2 ao 11, tá? Porque eu quero incluindo a tabuada do 10, por exemplo, aqui, tá? Na verdade, vamos inverter isso daqui, vamos colocar a tabuada do 2 ao 9 e o cálculo aqui do 1 ao 10. Então, aqui eu vou ter de 2 a 10. Então, enquanto roda de 2 a 10, vamos dar um print aqui e colocar tabuada do... E aqui eu vou colocar STR, porque é um número, né? Ele está contando. Então, ele vai colocar os números que estão no loop de fora. Quando eu rodo, tabuada do 2, 3, 4 e assim por diante. Só para ficar bonitinho, eu vou dar um print aqui no final. Dentro das aspas, eu vou dar um barra invertida. Fica geralmente do lado do Z no teclado, a gente quase nunca usa isso. E N, isso daqui ele vai pular uma linha aqui para a gente, tá? Então, aqui ele já iria pular uma linha por causa do print, mas eu estou pulando 2 aqui, eu estou forçando aqui mais uma linha para ele pular. E agora vamos para o for de dentro. Então, for dentro, in range. Aqui vai de 1 até o 11, né? Porque aqui o de dentro vai até o 10, então vai até o 11. Então, né? É sempre mais um. E aqui dentro, o que a gente quer fazer? Eu quero imprimir isso aqui. 3 vezes 5, por exemplo, é igual a 15. Então, vamos fazer bonitinho. Print, abrir parênteses. Esse 3 é o nome da tabuada, né? Tabuada do 3 e tal. Então, é o número de fora. Então, eu vou colocar STR fora, que é o número de fora, mais o xzinho do vezes, mais STR, o número de dentro. Então, aqui, até aqui, o que a gente tem? O 3 vezes 5. Vamos ver se funciona. Quando eu dou Enter, ele já começa a aparecer aqui bonitinho, 3 vezes 1, 3 vezes 2, etc. Tá? E ele pula bonitinho para separar as tabuadas. Depois, aqui do dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um mais. Vou colocar um igual, colocando os espaços aqui só para ficar bonitinho, mais STR. E aqui dentro dos parênteses do STR, eu vou fazer justamente o cálculo fora vezes dentro. 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante. Então, quando eu rodo, agora ficou bonitinho. Tabuada do 3, do 2 e assim por diante. Com isso, a gente terminou o capítulo de loop. No nosso e-book Python para gestores, você encontra um capítulo específico sobre loop, incluindo for, incluindo while e com também vários exercícios interessantes para você treinar. Eu espero que vocês gostem e até a próxima!